Os dois caminhos aceitos culturalmente para uma mulher de seu tempo era se casar ou se tornar uma monja de clausura. No entanto, Santa Catarina de Sena recusou as duas opções. Olá, com alegria recebemos você aqui no canal Leitura Complementar. Eu sou o Henrique e neste vídeo eu quero compartilhar com você alguns relatos da incrível história de Santa Catarina de Sena. Catarina é uma daquelas mulheres que marcaram profundamente a história de toda a cristandade e mais tarde ela também foi reconhecida como doutora da igreja. Sendo conselheira de papas, mística e profetisa, ela marcou os rumos da história. Catarina nasceu em Siena, Itália, no dia 25 de março do ano de 1347, ali no bairro de Fonte Branda. Sua família era muito grande. Ela, por exemplo, era a 24ª filha de um tintureiro chamado Giacomo de Benicasa e a sua mãe chamava-se Senhora Lapa Piacente. E os seus pais, eles eram burgueses comerciantes e naquela época havia um forte sentido religioso e familiar. Com 6 anos de idade, ela passava sua infância aproveitando ali o silêncio e a solidão de sua casa para rezar e, em segredo, flagelar seus ombros com uma corda por amor a Deus. Na época de Catarina, fazia muito sucesso aquelas histórias de pessoas que, por um ato de devoção, iam viver nas grutas ou nos desertos. E esse é o caso de Santa Rosália, por exemplo, que você pode assistir aqui no canal. Tinha também a história de Santo Antão e tantos outros. O desejo de isolamento e as lendas dos padres do deserto, que tanto ocupavam a imaginação da menina, também fazia com que ela sonhasse com uma gruta solitária, onde ali ela pudesse esconder-se para entreter-se exclusivamente com Deus. Um dia, cruzando o portão de sua cidade, Catarina saiu à procura de uma dessas grutas, onde se escondiam os eremitas. E achando uma, ela entrou, pôs-se de joelhos e começou a rezar fervorosamente. Outra vez, ela também teve uma experiência de levitação, sendo levantada do solo e flutuava livremente. A humilde criança, temendo que essa experiência fosse apenas uma tentação do diabo para impedi-la de rezar, redobrou o ardor e de firmeza na oração. Catarina viveu muitas experiências místicas, extraordinárias. Ela também teve visões. E numa dessas visões espirituais ela viu Jesus vestido com roupas pontificais. E numa outra ocasião, segundo uma antiga biografia escrita por seu confessor, diz que ela, quando tinha 5 ou 6 anos, teve uma visão de Jesus entronizado no céu e rodeado de seus apóstolos Pedro, Paulo e João. Ela suplicou à Virgem Maria para que a conservasse casta a fim de tornar-se esposa de Jesus. Então a menina fez votos de virgindade, amadurecendo mais tarde esse firme propósito de seguir a perfeição cristã junto à Ordem Terceira de São Domingo, ou os dominicanos, não é? O desejo do coração dela era realmente ser uma freira. Agora, resumidamente, o que é uma ordem terceira, né? As ordens terceiras são associações de leigos católicos que estão sempre vinculados a alguma ordem religiosa tradicional, e um religioso é aquele fiel que professa os votos perpétuos de pobreza, obediência e castidade, e eles ingressam em alguma ordem da igreja para que, de uma forma mais perfeita, eles possam viver as virtudes cristãs. Já os leigos são os fiéis que não são membros dessas ordens, mas que estão ligados a elas de alguma forma, em torno geralmente da devoção do seu santo padroeiro. Por exemplo, a Ordem de São Francisco. Ali os franciscanos têm a Ordem Terceira de São Francisco, que possui um grupo de leigos que estão sempre ali ajudando em várias atividades, como organizando encontros de oração, assistência aos enfermos, estudos e também a defesa da fé. A Ordem dos Carmelitas, assim também como a Ordem dos Dominicanos, eles possuem cada uma delas uma ordem terceira. E essas ordens, por exemplo, elas vão ter um papel fundamental na vida social e espiritual da América Portuguesa e Espanhola, principalmente ali a partir do século XVI, na Era dos Descobrimentos. Muito bem, feita essa breve explicação, voltemos agora ao século XIV, onde nós encontramos a pequena Catarina em sua vontade de servir a Deus. Mas os pais de Catarina tinham outros planos para ela, né? Eles já combinavam, já planejavam para ela um matrimônio. Mas a menina, já sabendo muito bem o que queria para si, reagiu com mais determinação em seu propósito. Aqui nós podemos dizer que a pequena Catarina possuía em seu espírito aquilo que mais tarde Santa Teresa d'Ávila chamaria de determinada determinação. Isso significa aquela vontade de se entregar a Deus em toda a nossa inteireza, com nosso corpo e nossa alma,
se entregar com tudo aquilo que integra o nosso ser, o nosso modo de viver, nossa família, nossos filhos, nossos bens materiais e espirituais, também os sentimentos, nossas alegrias, nossas dores, enfim, tudo. Pois foi com essa determinação que Catarina, com apenas 12 anos de idade, em protesto contra o casamento que lhe foi arranjado, cortou seu lindo cabelo, cobriu-se com o véu e encerrou-se em seu quarto. E ali ela encarou a sua clausura com seriedade e, por intermédio da oração e diálogo, ela dizia que sempre estava com Cristo, sempre estava em Cristo. Nessa época, Catarina foi visitada em sonhos pelo fundador da ordem dominicana, São Domingos de Gusmão, e ela tomou a decisão de se tornar também uma matelata. Matelata era aquele manto branco que as leigas que desejavam participar da ordem terceira de São Domingos tinham que usar na cabeça. E quando ela comunicou essa decisão aos seus familiares, as reações logo foram as mais negativas possíveis. Mas o seu pai, que era um homem cheio de muitas virtudes e demonstrando grande maturidade, ele tratou logo de acalmar a todos, dizendo que a menina era livre para escolher casar-se com seu divino esposo. Só assim teriam dentro de casa uma pessoa para rezar por eles. E além disso, era uma gloriosa aliança que ele, enquanto pai, jamais seria capaz de proporcionar à filha. Então, em 1363, com 16 anos de idade, a família finalmente permitiu que ela entrasse para a comunidade das terciárias dominicanas. Agora aqui cabe fazer uma observação que pode lançar alguma luz sobre o que motivou de fato essa mudança de opinião dos pais de Catarina. O motivo aqui pode ter sido muito bem a firme decisão de Catarina em seu nobre propósito, e isso deve ter comovido toda a família. Aliás, toda a cidade falava muito daquela menina que entrava em êxtases em seus momentos de oração contemplativa. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas e centenas de pessoas durante a juventude de Catarina. Muita gente vinha até ela para pedir conselhos, pedir orações, e é bem possível que a casa do senhor Giacomo tenha se transformado numa espécie de centro de peregrinação em Siena. Vencidas as resistências familiares, Catarina agora tinha um caminho livre para poder viver o seu chamado divino. Admitida então ali na Ordem Terceira de São Domingos, não demorou muito para que sua vida de virtudes atraísse as pessoas à sua volta. Em torno de Catarina, como diz o Papa Bento XVI, foi se constituindo ali uma verdadeira família espiritual. Eram pessoas que estavam ali fascinadas pela respeitabilidade moral desta jovem mulher. Muitos se puseram ao seu serviço e, sobretudo, consideraram um privilégio ser orientados espiritualmente por Catarina. E como leiga, participando de diversas atividades junto às irmãs dominicanas, Catarina também permaneceu firme com a sua vida voltada à oração, ao silêncio e à penitência. Ela não se consagrou à congregação, ou seja, não usava o véu de freira, apesar de que na representação iconográfica sempre vemos Catarina vestida de freira, mas ela não se consagrou na congregação, ela não foi freira, ela era apenas uma leiga. E continuou no seu dia, no seu cotidiano, a cuidar dos serviços domésticos, a servir a Cristo e a sua igreja, já que tudo que ela fazia, tanto as suas alegrias, seus sofrimentos, tudo ela oferecia pela salvação das almas. Agora é interessante notar que entre os anos de 1347, que é o ano em que Catarina nasceu, até 1351, surgiu a primeira onda da pandemia da peste negra, que foi a praga que devastou a história humana, ceifando vida de milhões e milhões de pessoas. Essa doença ela gerou um grande surto europeu e criou também uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas. E isso trouxe efeitos profundos no curso da história da Europa. E quando a peste retornou numa segunda onda em 1374, Catarina decidiu cuidar dos enfermos e abandonados, tendo praticado ali grandes atos de caridade. Ela impressionava a todos com a sua dedicação, com sua abnegação. Foi nesse mesmo ano que ela teria recebido uma visão e ficou estigmatizada, ou seja, ela recebeu aqueles estigmas de Cristo, assim como também aconteceu com São Francisco de Assis e também com Padre Pio de Pietrelcina. Na visão que ela teve de Cristo, Jesus lhe falava que daquele momento em diante ela iria trabalhar pela paz e que ela mostraria a todos que uma mulher fraca pode envergonhar o orgulho dos fortes. No ano de 1376, quando toda a Itália estava envolvida em grandes disputas políticas por causa do papado, apareceram ali muitas milícias que se revoltaram contra o poder político do Papa Gregório XI, que naquela altura ele morava em Avignon, cidade francesa,
E ali em Avião havia mais de 70 anos que era a sede do papado, não é? E essa era uma situação que deixava a autoridade da igreja sempre sob a influência política da França. O povo cristão em todo o mundo sofria bastante. Santa Catarina, inspirada por Deus, ela começou a agir, claro. E primeiro ela viajou pela Itália inteira e falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Ela também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. E depois ela foi até Avignon, apresentou-se ao Papa e exortou o Sumo Pontífice a sair daquele exílio francês, que na época era conhecido como o cativeiro babilônico. Essa era uma referência ao tempo bíblico em que Israel ficou cativo na Babilônia. E o impressionante de tudo isso é que realmente o Papa Gregório XI ouviu Catarina, voltou a Roma e a paz parecia finalmente alcançar a cristandade. Mas a eleição do Papa seguinte mergulhou de novo o mundo cristão em uma nova divisão que ficou conhecida como o Grande Cisma do Oriente, que é aquele período onde teremos um Papa em Roma e mais 2 antipapas. Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, escritas e também editadas por vários copistas. A sua obra ela é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um dos seus livros mais importantes é o clássico Diálogos sobre a Divina Providência ou simplesmente Diálogo. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, muitos teólogos famosos viajavam de longe apenas para ouvir as pregações e meditações de Catarina de Sena, por causa de sua grande sabedoria, sua grande profundidade teológica e o poder da palavra que ela tinha. Apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, mas em seu corpo franzino, ela trazia, além de toda a sabedoria de Deus, também os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de Jesus Cristo. Ela costumava dizer que, se formos o que devemos ser, incendiaremos o mundo. E a morte de um santo é sempre o seu nascimento para o céu. Catarina faleceu aos 33 anos de idade, a 29 de abril de 1380. Neste dia é o dia em que toda a cristandade comemora a sua memória litúrgica. E apenas 60 anos depois, ela foi canonizada pelo Papa Pio II. Durante sua vida, Catarina sofreu muitas doenças e várias fontes históricas afirmam que a sua morte foi provocada por um derrame. Em tão pouco tempo de vida, 33 anos, esta mulher extraordinária realizou muito pela igreja e também pela humanidade. Hoje a cabeça de Santa Catarina está exposta na cidade de Sena e ali também está conservada a casa onde ela viveu. Seu corpo foi trasladado para Roma e encontra-se hoje na igreja de Santa Maria sopra Minerva. O Papa Pio IX a declarou copadroeira de Roma em 1866. Pio XII a declarou copadroeira da Itália em 1939. E em 1999, São João Paulo II a declarou copadroeira da Europa, juntamente com outras 2 grandes mulheres heroínas da cristandade, Santa Brígida da Suécia e Santa Teresa Benedita da Cruz. Mas essas são outras histórias.